Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre o ponto cego número 1 que te impede de fazer uma cirurgia de protocolo ao OnFor com excelência. E às vezes você deve estar esperando aí uma dica super especial, uma dica onde você acha que é algo que você nunca pensou, mas não é isso, pessoal. Aqui a gente vai falar coisas óbvias, mas que o óbvio precisa ser dito para que você entenda que às vezes você pode estar pecando em pequenos detalhes, tá bom? Então, algumas coisas importantes que a gente quer trabalhar aqui com vocês é o que a gente chama de consulta pré-operatória. Então, a gente tem que garantir que tudo está certo. Eu tenho operado protocolos com frequência, semanalmente aqui na clínica, e tem acontecido de algumas consultas que a gente faz pré-operatórias, em alguns momentos que a gente tem um contato com o paciente, a gente percebe coisas que a gente evita lá na frente. Por exemplo, a gente vai fazer um risco cirúrgico, a gente percebe que o paciente tem um risco cirúrgico muito maior, por isso todos os pacientes hoje em dia a gente pede risco cirúrgico, tá? Às vezes o risco que você pode evitar na cirurgia através da solicitação desse exame é muito importante, e aí não quer dizer que você vai deixar de atender o paciente, mas você vai adiar um pouco, você vai preparar mais esse paciente, a sua saúde geral, para você fazer sua cirurgia com segurança. Além disso, pessoal, aqui na clínica a gente sempre pede hemograma, coagulograma, glicemia de jejum, a gente pede ureia e creatinina, a gente pede também TGO, TGP, alguns exames para você ver o quadro geral do paciente, e a gente se surpreende. Recentemente agora eu peguei um paciente que estava com mais de 400 a sua taxa de glicose. Imagine você operar um paciente assim, totalmente descompensado, com a glicose toda descontrolada. Isso pode levar à perda dos seus implantes, à não cicatrização desses implantes, além de também dificultar a cicatrização dos tecidos. Então, presta atenção nisso aí, isso é importante, tá bom? Além disso, o coagulograma, muitas vezes a gente se surpreende e vê que o paciente tem problemas de sangramento, né? E esse problema pode ser evitado. Então, se você está gostando dessas dicas, já aproveita para curtir o nosso canal, né? Se inscreve também e manda para algum amigo seu, né? Que também faz implantes dentários, que também trabalha com cirurgias odontológicas e que precisa melhorar, né, o seu nível de competência, a sua excelência, tá bom? Outra coisa muito importante da consulta pré-operatória, pessoal, é que quando você chama o paciente para esse momento, você vai explicar tudo que vai ser feito, todo o passo a passo, quanto tempo vai demorar a recuperação, e inclusive você vai verificar se está com guia cirúrgico do paciente pronto, se você tem próteses provisórias, se a prótese provisória está pronta, se está tudo correndo dentro do prazo. Além disso, você vai avaliar a tomografia do paciente também, tá? Então, tudo que você faz previamente, você se prepara e já confirma com o paciente, ó, tá tudo certo, medicação, guia cirúrgico, orientações, provisório, próteses, montagem, tudo ok. Então, sim, além disso também você já confere os implantes que você vai usar, o tamanho dos implantes, tá? Então, essa preparação, ela faz toda a diferença para diminuir ansiedade, nervosismo, diminuir surpresas no momento da sua cirurgia, tá bom? Então, quem se antecipa tem o poder. Outra coisa que é muito importante, gente, isso aqui é o pulo do gato que muita gente não faz e que faz total diferença. É a medicação pré e pós-operatória. Muito mais importante, medicação pré-operatória. Aqui na clínica a gente tem pouquíssimos casos de paciente com inchaço exagerado ou com infecção, porque a gente trabalha com medicações pré-operatórias. Então, o fato de a gente passar para o paciente, por exemplo, uma medicação pré-operatória com amoxicilina, esse é o meu protocolo, tá, gente? Eu estou passando aqui para vocês. Então, se você não tem um protocolo e quiser seguir algo parecido, é assim que eu uso hoje em dia. Eu uso amoxicilina para os pacientes que não têm nenhum problema cardíaco, não é para prevenção de endocardite bacteriana, tá? Aqui é para prevenção de infecção. Por esse motivo, a gente usa uma dose menor de amoxicilina, tá? 2 cápsulas, 1 hora antes do procedimento, para que o paciente evite uma infecção pós-operatória. Além disso, a gente passa um anti-inflamatório, que ele vai ter 2 ações aí, uma ação analgésica, o paciente vai diminuir
mas as dores, né, ele vai ter menos dor durante o procedimento cirúrgico e também a gente já vai estar combatendo a inflamação local. E eu também uso que esse aqui não pode faltar, esse aqui faz toda a diferença, que é o corticoide. Tem pessoas que usam corticoide injetável, funciona super bem também, intramuscular, que é o Diprospan, né, o pessoal usa bastante. Existem outros corticoides também que você pode usar, mas a dexametasona é o meu corticoide de escolha. O paciente toma 2 comprimidozinhos. Quando a gente vai operar de manhã, muitas vezes eu peço também para tomar de noite, tá? Mas o mais importante mesmo é que ele tome pelo menos 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. A dexametasona, ela faz toda a diferença, pessoal. Então, não deixa de passar um corticoide para o teu paciente pré-operatório. Isso vai trazer um conforto para eles. Eles vão falar super bem, porque quem faz cirurgia sabe como é. A propaganda da cirurgia é a recuperação, é a dor que o paciente sente no local. Claro que tem outra coisa que ajuda muito na recuperação do paciente, que é o cuidado com os tecidos. Em outro vídeo a gente vai colocar aqui a discussão sobre incisão e descolamento. Isso também faz total diferença, tá? O cuidado com o manejo dos tecidos é o que vai fazer com que o paciente tenha uma boa cicatrização, não tenha inchaço. Então a gente recebe pacientes aqui que eles faz a cirurgia hoje, vem no mesmo dia, tá super bem. Aqui nos nossos cursos também os pacientes ficam super bem. No dia seguinte eles voltam, continuam bem, desde que eles sigam as orientações pós-operatórias, tá? Então aquelas orientaçõezinhas de bochecho, né, que a gente vai colocar aqui, mas as compressas, o repouso, evitar falar, evitar cuspir, tudo isso faz a diferença também, tá? Essa comunicação, esses detalhes que você vai trazer com o paciente pode ser bobo, né? Mas faz total diferença na recuperação do paciente, tá bom? E além disso, a medicação pós-operatória. Então eu costumo manter o antibiótico. Na grande maioria dos casos o paciente vai passar mais ou menos 7 dias utilizando. O Arflex, que é um anti-inflamatório, eu uso por 5 dias. Em alguns casos, bem mais simples, 3 dias mais do que suficiente. O Lisador, o analgésico, os 2 primeiros dias eu recomendo que o paciente tome mesmo sem sentir dor. É uma coisa que você vai dar conforto e você vai evitar que o paciente sinta um desconforto desnecessário. Por esse motivo, Lisador nos 2 primeiros dias. Depois disso, você pode explicar ao paciente que só em caso de dor, tá? Bochecho, Periogard, evita o bochecho no primeiro dia. O primeiro dia pode provocar sangramento, pode aumentar inchaço, tá? Mas a partir do segundo dia, após a cirurgia, você vai ter uma melhor prevenção, né? Você vai prevenir a questão da infecção pós-operatória, o paciente vai ter um bochecho melhor. Alguns pacientes a gente faz um pouquinho diferente. Você pode pegar uma gaze, molhar essa gaze no copinho, tá? Molhar com um Periogard e aplicar nos pontos. Por que que a gente usa o Periogard dessa maneira, né? Molhando na gazezinha? Porque existem alguns estudos, né? Algumas pesquisas que mostram que diminui a sensibilidade gustativa, o paciente vai ter alteração do paladar, né? Além de manchamento dos dentes. Então, por esse motivo, existe essa recomendação que você pode pegar a gaze molhadinha com Periogard e pedir para o paciente fazer essa limpezinha. O importante é que ele mantenha limpo. Dica super importante, peça para o seu paciente sempre ir no dia seguinte para você avaliar. Isso faz toda a diferença. Mostra o cuidado que você tem com o paciente e vai lhe dar um feedback, vai lhe dar um retorno de como está a recuperação desse paciente, né? Como é que esse paciente está se comportando, como é que ele está agindo. Pergunte como ele está tomando os medicamentos, porque às vezes o paciente diz assim, tudo depende da maneira que você pergunta. Às vezes você diz, está tomando as medicações corretamente? Ele está dizendo, sim, estou tomando tudo certinho. Aí não é a maneira certa de você perguntar. A maneira certa é como você está tomando. Me explique como você está tomando os medicamentos. Tem paciente, pessoal, que toma tudo errado. Tem paciente que faz as orientações tudo errado. E isso vai afetar seu resultado. E depois ele vai culpar você. Então, por esse motivo, é importante. Hoje aqui na clínica, além disso, é mais uma dica, a gente tem uma secretária, uma das nossas meninas da nossa equipe,
ela faz esse trabalho de entrar em contato com o paciente no dia seguinte para saber como é que ele está, como é que está a recuperação e se está caminhando tudo super bem, tá? Mas eu sempre gosto de ver o paciente no dia seguinte. Às vezes a gente marca uma moldagem no dia seguinte já para ter esse acompanhamento do paciente de perto, né? Mas de uma maneira geral, a grande maioria dos pacientes eles têm uma recuperação excelente, tá? Outra coisa super importante que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês expliquem para o paciente como é que ele vai tomar. Geralmente, quando eu faço a receita, além de explicar, eu vou escrevendo, tá, no papel da receita os horários do jeitinho que ele vai tomar. Por exemplo, se for amoxicilina, eu peço para ele tomar às 8 da manhã e às 8 da noite. Então eu vou lá e escrevo 8 e 20 horas, até dia tal. Então a gente, por exemplo, até sábado. Então ele não vai tomar da maneira errada. Da mesma maneira o Arflex, você coloca até segunda-feira, né? E o paciente vai tomar todos os dias. Você coloca o horário, tome aqui às 8 horas da manhã, uma vez por dia, e assim por diante. A dexametasona eu deixo para casos particulares, a continuidade dela, eu deixo para alguns casos particulares em que eu percebo que podem inchar mais, cirurgias maiores, eu mantenho por mais 3 dias, 3 a 5 dias, dependendo do caso, tá bom? Mas de via de regra eu não costumo continuar com a dexametasona. Além disso, né, é super importante que o paciente leve o acompanhante. Após a cirurgia, muitas vezes o paciente está desorientado, ele está cansado, ele já não entende mais nada do que você está falando. Então, se o acompanhante estiver presente, vai fazer toda a diferença nesse momento, tá? E às vezes também a gente passa o midazolam, né? A gente passa medicações pré-operatórias que o paciente vai ficar meio sonolento, vai ficar desorientado. O próprio dormonide, o midazolam, ele dá amnésia, tá? Então, por esse motivo, o acompanhante tem que ser bem orientado, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? São dicas rápidas, mas são dicas que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. A gente vai trazer outros vídeos aqui, falar um pouquinho sobre orientações pós-operatórias, vai falar sobre o descolamento, incisão, a parte da técnica cirúrgica para que vocês possam saber tudo isso bem direitinho, no passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá bom? E a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Um grande abraço!